Olá, sexto ano. A gente hoje vai dar continuidade à nossa revisão de ciências, tá? A gente vai para a segunda parte da nossa revisão e a gente, inclusive, vai concluir essa revisão hoje. E a gente vai iniciar falando sobre a inversão térmica do ar, certo? Durante o bimestre nós falamos que o ar ele faz uma circulação vertical, né, e que ganha o nome de convecção, tá? Seria um fluxo normal. Mas o que acontece? Durante o inverno, esse solo está mais frio e aí o ar que desce, ele não é aquecido, então ele acaba não subindo, tá? A camada superior, ela vai sofrer um rápido aquecimento lá no começo da manhã, e aí como esse ar acaba ficando mais leve, ele acaba também não descendo, tá? E aí essa camada vai formar uma espécie de tampa que interrompe a convecção, tá? Então, se a gente fosse falar rapidinho, né, o que é uma inversão térmica, a gente poderia dizer que a inversão térmica ela é um fenômeno natural, tá? E aí é um fenômeno natural que vai fazer o quê? Que vai fazer com que o ar frio permaneça nas baixas altitudes e o ar quente nas camadas mais elevadas. E aí, por conta disso, o que essa inversão térmica vai causar? Ela vai causar alguns problemas, tá? Porque o que acontece? A inversão térmica, ela vai impedir que os poluentes subam com o ar e se dissipem. Então, esses poluentes vão permanecer à nossa volta, criando condições ruins para a qualidade do ar, tá? Além disso, ela pode estar causando uma desestabilização na circulação atmosférica e pode também estar alterando a temperatura, ok? Outro ponto que a gente vai abordar, que aí já seria lá do capítulo 11, é a relação da água com o nosso planeta Terra, né? Nós sabemos que o nosso planeta Terra, ele é como se fosse assim, a cada 3 partes de água, a gente tem uma parte de terra, né? Então, a gente sabe que a água é extremamente importante para o nosso planeta, tá? E ela é importante, inclusive, para que tenha vida no planeta, porque os seres vivos, eles apresentam na sua composição água, né? As células são compostas de água também. Então, obviamente que isso vai mudar de espécie para espécie, mas quando a gente fala, por exemplo, de ser humano, a gente tem mais ou menos aí 70% de água na composição. Quando a gente fala de uma laranja, ela tem mais, né, que é 87%. Quando a gente fala de uma sementinha, por exemplo, de girassol, ele vai ter 6%. Então, a gente percebe que a porcentagem muda, mas a composição água existe nos seres vivos, tá? E se os seres vivos são compostos de água, nós sabemos que boa parte das reações químicas, né, do metabolismo dos seres vivos vai depender de água, tá? Além disso, nós sabemos que a água ela é muito importante para outras coisas, né? Como é o caso das plantações que dependem da água, né? Que está relacionada à alimentação, da criação de animais, higiene. Então a gente sabe que para ter vida a gente precisa de água. Mas quando a gente fala de água, a gente tem que ressaltar também o seguinte: a água ela pode ser encontrada, né? Na forma líquida, na forma sólida também, que é o caso das geleiras, né? E também ela pode ser encontrada na forma de vapor, tá? Mas aqui a gente vou ressaltar um pouquinho sobre a questão dos lençóis freáticos que nós falamos durante esse bimestre também, tá? Então, o que acontece? Quando ocorre a chuva, né? Quando tem uma precipitação, quando chove, uma parte dessa água vai estar se infiltrando no solo, tá? E aí ela pode alcançar muitos metros de profundidade, ela vai descendo, 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 até que ela encontre rochas que são impermeáveis. Se ela encontrar essas rochas que são impermeáveis, ela vai se acumular ali e ela vai estar originando o lençol freático, tá? A água desse lençol freático, ela pode estar sendo usada pelas plantas que têm uma raiz muito comprida, tá? E se acontecer dela retornar à superfície, porque ela está em excesso, é muito legal, por quê? Porque ela vai formar as nascentes ou ela vai virar uma fonte que vai estar constituindo os rios, tá? Então, os lençóis freáticos, eles são formados dessa maneira. Aí aqui vocês podem ver aí a imagem, né, aqui de azul no canto esquerdo, a gente consegue ver a imagem do lençol freático que está acumulado sobre a rocha que está sendo representada aí de laranjinha, tá?
E aí, quando a gente fala de água, né, é muito comum a gente falar sobre a fórmula química da água. Nós sabemos que a fórmula química da água é H2O, como está aí na tela para vocês. E o que que isso quer dizer? Significa que a água ela é formada por dois átomos de hidrogênio, por isso que tem o número 2, e um átomo de oxigênio, ok? E aí depois a gente vai lá para o capítulo 12 do nosso livro, onde a gente vai continuar falando, né, sobre a água na natureza. E aí a gente começa esse capítulo falando que a água na natureza ela pode se apresentar de três formas, que é na forma sólida, líquida ou gasosa. E nós chamamos isso de estados físicos da água, tá? Só que esses estados físicos, eles não são fixos, né? Eles podem modificar. Então, ocorrem mudanças nos estados físicos da água, que é o que a gente está vendo agora, tá? Então, quando a gente fala dessas mudanças, essas mudanças elas ganham nome, tá? Então, por exemplo, quando a água está no estado sólido e ela passa para o estado líquido, isso ganha o nome de fusão. Quando ela está no estado líquido e passa para o estado gasoso, isso vai se chamar vaporização, né? E aí nós falamos que a vaporização ela pode ocorrer de duas formas diferentes, né? Que é a forma de evaporação ou a forma de ebulição. Na forma de ebulição, ocorre de uma forma, digamos que acelerada, como por exemplo uma água que está fervendo. E a forma de evaporação ocorre de uma forma mais lenta, como por exemplo uma roupa que está secando no varal. Tanto a fusão quanto a vaporização ocorrem quando a água está ganhando temperatura, tá? Está ganhando calor, desculpa, está ganhando calor, então a temperatura aumenta. Já os outros dois casos de baixo, a gente percebe que quando a água está no estado gasoso e ela passa para o estado líquido, nós chamamos isso de condensação. E quando ela está no estado líquido e passa para o estado sólido, nós chamamos isso de solidificação, tá? Tanto a condensação quanto a solidificação vai ocorrer quando houver uma perda de temperatura, uma perda de calor, desculpa, significa que a temperatura diminuiu, ok? E por último, a gente vai falar sobre o ciclo da água, né? Que nós também falamos, se eu não me engano, foi na última aula, né? Quando a gente fala do ciclo da água, nós sabemos que a água ela apresenta um ciclo, se é um ciclo, nós sabemos, né, que não tem nem começo e nem fim, mas a gente vai começar falando sobre, deixa eu marcar o ponto que eu vou começar falando, que vai ser esse daqui, tá? É o seguinte, então, você tem os rios, mares, lagos, oceanos, enfim, você tem uma água, né, que está ganhando calor, tá? Então, o que vai acontecer naturalmente? Essa água vai evaporar, tá? Os seres vivos, eles vão transpirar e eles também vão respirar, tá? Então, essa água está subindo, certo? Espera aí que travou aqui meu pincel. Então, o que acontece? Essa água, ela está subindo. Essa água subindo, ela, como vocês estão vendo aí no esquema, ela vai estar formando as nuvens, tá? Através do vapor de água. Depois vai estar ocorrendo a precipitação. A precipitação pode estar ocorrendo na forma de chuva ou na forma de neve, tá? Quando essa água cair, como eu já falei anteriormente, ela vai estar se infiltrando no solo, tá? Que logicamente, se ela encontrar rochas impermeáveis, dá origem aos lençóis freáticos, mas quando ela se infiltra no solo, as plantas vão estar utilizando essa água, vão estar absorvendo essa água através das suas raízes, tá? Vai estar alimentando também os rios, os lagos, mares e por aí vai. E aí ela vai evaporar novamente, dando continuidade ao ciclo, ok? A gente encerra a nossa revisão aqui. Um beijo para todos e até mais.